DNA Kizomba. Agora vou fazer-te uma pergunta, não sei se será difícil, mas para ti, qual é o significado da palavra Kizomba e qual é a sua origem? Eu vejo Kizomba como um conceito. Conceito de festa, conceito de música, conceito de convívio. Vejo como uma coisa muito mais abrangente do que só como uma dança ou como uma música. E a palavra em si quer dizer festa. Mas eu vejo ainda muito mais. Por exemplo, hoje em dia faz-se muitas festas em que vê-se as pessoas já têm um cuidado de se vestir, ou seja, já aí esta coisa que é Kizomba já está a puxar pelo fashion, moda, roupa. Há outros eventos, por exemplo, em que já se faz caldos com comida, com outras coisas. Por isso, para mim, essa coisa Kizomba, que quer dizer festa, é um conceito. E, neste caso, acredito que surgiu ou está aqui com uma necessidade também de interação entre vários povos. E qual é a origem? A palavra em si, a origem é angolana, né? Quimbundo. E, por exemplo, quando eu cheguei cá, não se ouvia falar de Kizomba. Ouvia-se falar de passada, como em Moçambique, outros países, e creio que em Angola também se falava de passada, não tenho a certeza. Mas pronto, a palavra começou a soar mais depois do encontro de certos professores angolanos e guineenses, moçambicanos, e que acabaram por ser os primeiros professores oficiais deste movimento, digamos assim. Estamos a falar de quem? Pedro Vieira, o Pechu, Tomás Keita, da Guiné, José Barbosa, mais Coenda Lima, foram surgindo outros professores, género Hélio, o António Bandeira também, um grande senhor. Pronto, a partir deste grupo começou-se a falar mais sobre a Kizomba, ou seja, quase que esse próprio grupo escolheu a palavra Kizomba para este movimento, digamos assim. Podia ser passada, podia ser outra coisa qualquer, mas escolheu-se esse nome para dar mais visibilidade ou para assumir isso como título deste movimento, digamos assim, porque podia ser passada. E na tua opinião, quem é o fundador do estilo musical Kizomba? Por exemplo, para mim, também penso que há dois polos fundamentais neste movimento. Em termos musicais, não conheço tanto o lado de Angola, mas há outro lado fundamental, ou seja, quase que há dois polos que se possam dizer musicais de Kizomba. Por exemplo, posso falar de Cabo Verde, em que a coladeira em si se misturou com o zouk, deu-se o colazouk. Deu-se a fusão. Depois deu-se a fusão, né? E deu, por exemplo, o colazouk. Depois do colazouk apareceram outros géneros, tipo guerozouk, Cabo Love, Cabo Zouk. E já na altura dos Cabo Verde Show já era uma coladeira, já estava a sofrer alterações e influências. E no lado de Angola, quais são as referências que tens? Na altura ouvia-se muito Eduardo Paim, Paulo Flores. Queria deixar aqui também um abraço grande e um agradecimento também ao Pechu, que na altura, quando começou-se a ouvir falar do Semba, ou seja, pela primeira vez que eu ouvi falar do Semba foi através do Pechu, do António Bandeira, da parte angolana desse movimento, e também, ou seja, neste movimento ou neste grupo, acabou-se por criar intercâmbio, acabamos por aprender uns com os outros e partilha, houve sempre uma partilha grande. E desenvolveram em conjunto este conceito? Eu assumi o movimento Kizomba. Não faço tanta questão em ir buscar outros géneros, tipo Semba, ou Coladeira, ou Funanás, ou Afro House, ou Kudus. Estou focado mesmo neste conceito, movimento que é Kizomba. E para ti, Avelino, qual é a base, digamos assim, da Kizomba? Porque ela tem um princípio, não é? Terá que ter uma base, uma iniciação. Como dança, vamos ter que viajar assim um bocado no tempo. E é uma questão também um bocado... é difícil, mas pronto. Se formos viajar no tempo, vamos ter que chegar à altura
em que os europeus chegaram à África. Isso para aí 1400, quando os europeus chegam à África, começa também a haver alteração da própria cultura africana. Começa a surgir as primeiras formas de dança a par. Ou seja, se formos pensar na história, antigamente era mais tribal, era dança de roda, dança tipo em cardume, dança tribal, guerreira, aquelas coisas todas. A partir do momento que o europeu chega à África, começa a haver uma alteração, começa a haver fusão também, digamos assim. A própria valsa? Daí, da valsa, a mazurca, começa-se a surgir as primeiras formas de dança a par. E, Avelino, relativamente à Kizomba, consideras também ser um dos responsáveis pela expansão da dança Kizomba no mundo? Eu não quero estar a pôr-me assim, nunca vou, porque desde o princípio eu lembro-me que quando juntou-se esse grupo, eu falava sempre, amigos, um dia isto vai ser grande, hein? Este movimento, acredito que um dia vai-se falar muito disto. Estávamos em que ano, na altura? 98, quando, ou seja, a partir de 98, quando este grupo começou -se a encontrar, neste caso para Expo 98, em que vieram alguns angolanos, tipo Pechu e outros, agarrei na técnica toda, ou o ensino, a informação que eu tinha, apliquei na Kizomba, digamos assim. Acabei por criar uma metodologia como os outros criaram a forma de ensino deles. Avelino Chantre, eu tenho uma pergunta difícil para te fazer. Aliás, nós estamos aqui no DNA Kizomba para não dar-te a conhecer, porque muitas pessoas já te conhecem, mas para elucidar algumas pessoas menos atentas. Para ti, Kizomba é moda ou é cultura? Para mim, a Kizomba não é moda. Para já, por exemplo, a identificação do europeu com esta dança também tem a ver com o que eu falei antes, que é, se o europeu vai à África e altera, de certa forma, a cultura africana, ou seja, há uma ligação. Neste caso, para mim, está a ser um reconhecimento. E para mim é cultura, sim. É cultura. E é uma cultura, pode-se dizer, recente. Ganhou vida recentemente, mas é uma coisa que já está aqui há muitos anos. Por exemplo, cá em Portugal, falando em Portugal, hoje em dia vejo pessoas que na altura deviam ter pai os seus 10 anos, mas já ouviam essas músicas. E hoje em dia sabem as letras das músicas e não pensam porquê. Não, foram músicas que ouviram desde criança. E creio que está a haver um reconhecimento, uma aceitação, uma própria aceitação da cultura africana na Europa e uma expansão desta cultura. E também de uma necessidade de interação entre povos. Creio que seja mesmo uma necessidade humana, de contacto físico, de estar, de interagir. E creio que a Kizomba veio para dar ao mundo uma razão simplesmente de dançar. DNA Kizomba.